Eu aprendi um segredo meio controverso sobre disciplina e quero compartilhar com você, se assistir esse vídeo até o final. Opa, duas vezes, eu sou o Douglas e nesse vídeo eu quero te passar duas visões sobre disciplina. Uma delas é bem interessante e pode mudar a sua mentalidade sobre o que é a disciplina em si. Para ilustrar isso, eu vou contar uma história de um dos grandes atletas da natação, Michael Phelps. Quando ele era criança, ele foi diagnosticado com TDAH. E a professora do jardim de infância falava pra mãe dele: "O Michael não fica quieto, não consegue focar em nada. Ele não será capaz de se focar em nada na vida dele." Já o Bob Bauman, que era o seu técnico de natação na pré-adolescência, disse que deixava o Michael de castigo fora da piscina a maior parte do tempo das aulas, por causa do seu mau comportamento. Nessa época, ele tinha mais ou menos 11 anos, mas o Michael cresceu, e aos 14 anos ali, mais ou menos, ele percebeu uma coisa, que se ele treinasse os domingos, ele teria 52 treinos por ano de vantagem a mais que os competidores dele. E foi isso que ele fez, dos 14 anos até chegar nas Olimpíadas. Treinou 365 dias por ano. Em média, ele passava 6 horas por dia treinando dentro da piscina. E o Michael é um atleta que quebrou vários recordes mundiais, ganhou um total de 22 medalhas, e existe um rumor por aí que diz que se ele fosse da categoria país, ou seja, Michael contra Estados Unidos, Brasil e qualquer outro país, ele estaria em 12º lugar no mundo inteiro. Ok, depois dessa história, eu quero fazer um exercício pra você. Imagine você como uma pessoa que alcançou seus objetivos, sejam eles quais forem que estejam na sua mente. Imagine por um momento que você é aquela pessoa que você admira. Provavelmente, nesse caso que você pensou, você tem muita disciplina, você consegue manter vários hábitos e você consegue ser bem produtivo em vários projetos da sua vida. Todo mundo diz: "Nossa, como você é focado e disciplinado, cara, queria ser igualzinho a você." Falando assim, você já se sente incrível, né? E acha que para alcançar esse patamar você precisa de, entre aspas, mais disciplina. Essa é a visão que nós temos de uma pessoa disciplinada. Mas e se eu te disser que esse estereótipo não é tão disciplinado assim? Na realidade, é apenas uma pessoa que foi treinada a fazer alguma coisa. Nada demais, né não? Vou te dar a explicação. O que eu quero dizer é que, igual no caso do Michael, ele teve algo chamado disciplina selecionada. E você está errado quando diz que precisa ter mais disciplina. Você só precisa ter um pouco de trabalho regular em cima da disciplina para treinar a fazer algo. Ou seja, para treinar você mesmo para fazer algo. Até que essa disciplina comece a trabalhar de forma regular e igual por você. Vou colocar um gráfico aqui que eu peguei do livro A Única Coisa, e ele vai mostrar o papel da disciplina na conquista de algo. Se você reparar, de início é necessário uma grande quantidade de disciplina, mas com o passar do tempo, vai exigindo uma menor quantidade de disciplina até que depois de 66 dias em média, você tenha apenas 10% em média da disciplina que foi necessária para começar. E é assim que você treina um novo hábito. Então, não, você não precisa ter mais disciplina, apenas precisa saber canalizar melhor a quantidade de disciplina que você já tem. E para provar que você realmente tem disciplina, eu vou te fazer uma simples pergunta. Se você tivesse que assistir a sua série preferida, ou jogar aquele seu jogo online preferido por 4 horas durante 20 dias, você conseguiria? Provavelmente a maioria das pessoas diria que sim. Então, se você deu essa mesma resposta, você tem alguma disciplina aí dentro de você, porém ela só tá um pouco dispersa. Se você, por exemplo, tem um objetivo que é começar a trabalhar para você mesmo e não quer apenas ser um CLT para sempre, você pode usar a disciplina selecionada, que é o fenômeno que eu estou falando aqui nesse vídeo, para se envolver no mundo de negócios. Um mundo em que você pode começar a criar o seu negócio do zero e que talvez em 1 ou 2 anos, talvez mais, não sei, esse sonho se torne algo de impacto real na sua vida. Aproveitando o exemplo, se você tem essa vontade de criar um negócio pequeno, essa pode ser a época perfeita para você começar um negócio e aproveitar as férias que estão chegando aí para focar só nisso. E se você quer ter um material gratuito que pode te ajudar a dar o primeiro passo, eu deixei aqui na descrição um pequeno link de um material gratuito do Marcelo Távora que pode te ajudar nisso. Enfim, continuando aqui no meu tema. Michael não era bom em se dedicar a muitas coisas, mas ele conseguiu criar um único foco, e por esta ser a coisa certa, foi o ponto-chave para que ele obtivesse sucesso. No caso dele, essa coisa certa era
nadar e alcançar a melhor performance possível nisso. Agora, se você entendeu que ser disciplinado não significa apenas fazer tudo, mas sim fazer as coisas certas, então a minha missão está cumprida nesse vídeo. Afinal, esse é um outro conceito de disciplina que é não para você começar a se dividir em várias áreas da sua vida, e sim ser disciplinado em uma coisa. Talvez você pode ser disciplinado então na sua missão de vida, que é o seu trabalho, e talvez você não é tão disciplinado assim quando o assunto é se encontrar com o Clube do Livro, se é que alguém ainda faz Clube do Livro, né não? Em 2020. E é o seu trabalho que vai causar um impacto real na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Bom, se esse conteúdo está sendo útil para você, se inscreva nesse canal e se torne um inscrito ascendido. Agora, se você já for inscrito, compartilha esse vídeo com um amigo, ou então entra para nossa comunidade ascendida no Telegram, que lá eu vou fazer enquetes sobre os próximos vídeos e eu quero que você participe. Isso é tudo por hoje, você já sabe o meu bordão. Boa sorte na sua jornada e tchau!